O Telefone Preto tá começando a entrar na galeria dos vilões mais icônicos do terror. Ele teve a sua entrada em 2021 e na época a galera ficou com o pé atrás. Afinal, criar um novo vilão mascarado e ainda colocar ele numa história para virar uma franquia de sucesso não é uma tarefa fácil. A gente já tem uma porrada de vilão icônico por aí que fez muito sucesso. Cada um tem o seu estilo, sua máscara e sua bizarrice particular. E eu ouvi muita gente dizendo que esse cara, ele é uma cópia descarada de diversos outros vilões que a gente tem por aí no mundo do terror. Inclusive tem muita gente falando que ele tá copiando um certo personagem aí de algum filme, né? De um personagem aí que invade o sonho das pessoas, não é mesmo? Not strong enough yet. Não só ele, mas como o próprio filme é uma cópia de vários outros filmes de terror. Eu acho interessante falar isso porque tem muito filme de terror por aí que tem sim uma relação com o Telefone Preto 2. Mas antes de continuar falando sobre esse filme, eu peço para você deixar sua sessão de like aqui embaixo e se inscreve no canal para fazer parte do clube de cinéfilos mais chato da internet. Do you like scary movies? Simplesmente Rick, se você gosta de entretenimento e tudo que é melhor do cinema, seja muito bem-vindo. Lançado em 2025 com a direção do Scott Derrickson, o Telefone Preto 2 vai contar a história de Gwen e o Finn, que são os dois irmãos do primeiro filme. Eles cresceram bastante, inclusive, porque, nossa, a gente passou o quê? 4 anos, né? Desde o último filme, cresceram bastante, né? E nesse filme a gente vai ver a relação do Finn com a Gwen de uma maneira mais próxima, né? Porque no primeiro filme a gente não teve tanto, né? Essa proximidade que eles tinham, até porque o garoto estava sequestrado no primeiro. Caso você não se lembre, o sequestrador morreu no primeiro filme, tá? Já vai um spoiler aqui, se você não viu o primeiro, sinto muito. E uma das minhas maiores preocupações sobre esse filme foi como é que eles vão introduzir o vilão novamente nesse filme, sendo que ele morreu. Só existe uma opção, certo? O sobrenatural. E essa foi a ideia central desse filme, que foi colocar elementos sobrenaturais. Então você pode esquecer um pouco daquele realismo que a gente tinha no primeiro filme em relação a sequestros, e você sequestrar as pessoas, e a pessoa tem que sobreviver naquele local e tudo mais. Nesse filme você vai focar muito mais na questão sobrenatural da coisa. São cenas bem trabalhadas que você pensa que vai ser de uma maneira, porque a gente já está acostumado a assistir daquele jeito, e na verdade é de outro jeito, e você se impressiona de certo modo. E sinceramente eu gostei dessa ideia, eu acho que o filme tomou um rumo muito legal, partindo dessa ideia mais sobrenatural. Então esse sequestrador, que é o mascarado, ele vai aparecer no filme, mas de uma forma mais discreta, ele vai aparecer como uma espécie de assombração, igual o Freddy Krueger. Não necessariamente igual o Freddy Krueger faz, mas porque nesse filme a gente tem um diferencial. Quando o filme quer te passar a mensagem de que você está no ambiente sobrenatural, o próprio filtro da câmera ele muda, você consegue ver que é uma câmera mais antiga, como se fosse uma fita VHS, e é muito legal essa ideia, cara. A fotografia desse filme tá incrível, é perfeita, eu gostei muito. É uma prática de edição muito interessante, porque você consegue distinguir o momento em que você sabe que vai dar merda e o momento que não vai dar, que tá tudo bem. É uma comunicação visual que eu gostei bastante do diretor ter passado pra gente, porque essa ideia de você colocar como se fosse uma fita e aí você tem aquele efeito de granulado na tela, te dá uma imersão diferente e te remete justamente ao passado. Mesmo esse filme sendo uma continuação depois de anos do primeiro filme, ele quer te contar mais coisas, só que sobre o passado do assassino. E contar a origem desse sequestrador foi na medida certa, eu acho que eles equilibraram muito bem. Eu não senti uma encheção de linguiça quando remeti ao passado desse vilão, então nesse caso foi um ponto bem positivo. Agora, o que eu não gostei desse filme foram os personagens. Eu vi muita gente elogiando a atuação, né, do Finn, da Gwen. Eles deram mais palco, mais destaque pra Gwen, porque de fato merecia. Eu gostei bastante da personagem dela, mas o que eu realmente não gostei, que eu fui assistindo o filme, eu falei, tem alguma coisa errada com ela, mas não é a personagem em si. E o que eu senti foi a atriz. Eu não curti muito a atuação dela, tinha vários momentos em que ela queria falar uma coisa com mais impacto e eu não conseguia sentir esse impacto dela, e isso acabava quebrando um pouco a imersão do filme justamente pela atuação dela. O desenvolvimento dos personagens é 50-50. Tem personagem ali que é muito bem desenvolvido, tipo o Finn, por exemplo, eu acho que ele é um personagem bem completo
também. Tem a Gwen ali, só que é mais ou menos, e tem o pai deles ali. O pai deles ali, cara, é bizarro, assim. Ele tá ali pra talvez te causar um pouco de humor ali, pra quando ele aparece, porque ele é meio bobo, ele é meio avoado, assim, ele não presta muita atenção no que tá acontecendo ao redor ali, e ele é o único ali que tá ali só por tá, entendeu? E esse é o problema desse filme, eles colocam esse personagem ali pra ser o papel ali de pai das crianças, mas ele não faz nada no filme, é muito chato, nem pra ser engraçado ele é, eu não achei. Mas vamos falar da polêmica real desse filme aqui, que foi a relação das cópias de diversos outros filmes aí, vários slashers inclusive. Vamos começar pelo lance dos pesadelos, porque ele aparece justamente nos pesadelos da Gwen. Existe uma explicação do porquê que ela tem essa conexão com ele tem o poder de invadir o sonho dela, por que que ele faz isso, como que ele tem esse poder? Não sei. O filme não se propõe a explicar isso e eu não sei se eu gosto dessa ideia, mas tudo bem. De fato, não tem como você não lembrar da Hora do Pesadelo. É impossível você fazer um vilão, que é supostamente num slasher, e ele invadir o sonho de outras pessoas. É impossível, cara. É uma referência histórica, praticamente. A Hora do Pesadelo virou... Como é que fala? Esqueci a palavra. Só que mesmo eles buscando alguns elementos de outros filmes, eu achei que não foi algo totalmente copiável, sabe? Aquela coisa que você olha e fala, nossa, isso tá a cara daquele filme, isso tá igual, tá tudo igual, tá tudo parecido, ficou uma ideia de merda, você tentou copiar ali e ficou horrível. Não, nesse filme tem um diferencial, tá diferente, não é a mesma coisa. Quando ele invade os sonhos da Gwen, por exemplo, ele invade de uma maneira diferente. O Freddy Krueger é algo mais escrachado, é algo mais caricato, ele tem aquelas risadas dele, ele faz umas coisas bem bizarras na Hora do Pesadelo, é tudo muito esquisito. Nesse daqui ele não viaja tanto, então ele foca mais no lance de realmente te assustar. Não só do Freddy Krueger nós temos referências, mas nós temos outras referências como Sexta-feira 13, Halloween, não só esses pesadelos que a Gwen tem, mas o Finn, por exemplo, ele começa a receber ligações. Na verdade ele recebe ligações assim durante anos, desde o último acontecimento, e são ligações de supostas crianças que morreram. E aí a gente entra num ponto do filme em que a gente se pergunta, por que isso tá acontecendo justo nesse momento? Porque eu assisti, por exemplo, e eu fiquei pensando, cara, mas do nada isso tá acontecendo? Do nada eles têm que ir pra algum lugar, fazer alguma coisa, e aí justamente nesse momento as coisas começam a acontecer. Na verdade começa a acontecer um pouco antes deles tomarem uma decisão. Eu senti um pouco de forçação de barra nessa construção narrativa de como o assassino vai aparecer pra eles ali do nada, como esses sinais vão se manifestar das vítimas que foram mortas por ele. Então eu não gostei muito dessa ideia. Tem muita coisa no filme que eu fiquei meio confuso, meio perdido. Eu não consegui entender muito bem o que estava acontecendo, porque o filme não chega a explicar exatamente algumas coisas. E não é aquele tipo de filme que você assiste e ele realmente não quer explicar porque é pra você realmente entender o conceito, o mistério. Não, tem coisas ali que eu falei, cara, isso é um absurdo, não tem sentido nenhum isso acontecer. É mais um roteiro fraco mesmo. Mas falando das cenas sobrenaturais, as cenas de assassinatos e tudo mais, cara, são bem legais, são muito boas. O ator que interpreta o assassino nesse filme, cara, tá sensacional, você realmente leva ele a sério, você não fica tipo, ah, não, é o cara ali querendo copiar ali outros vilões, slashers e tudo mais. Eu gostei, assim, não é nada incrível, mas foi legal de ver. Agora, a pior coisa desse filme é que eu falei, cara, isso aqui tá difícil de aturar, é o filme querer explicar alguma coisa que a gente já entendeu. E claramente o público inteiro já entendeu, mesmo assim ele quer te explicar. O que torna uma dinâmica de narrativa muito infantilizada. O personagem descobriu uma nova habilidade que ele tem, aconteceu alguma situação ali e claramente nós estamos vendo aquilo. Nós estamos vendo e estamos entendendo. E aí do nada o personagem tem que explicar o que acabou de acontecer na situação. Então acontece um negócio e a personagem, ah, eu tô fazendo isso porque aconteceu aquilo. E agora você está lascado. E você fica, tá bom, mas eu já entendi. Ah, agora eu entendi! Então o que realmente deveria ter uma explicação, eles não querem explicar. E o que tá explicado claramente ali, logo de primeira, a gente já entendeu, eles querem reafirmar, explicando novamente, falando o que a gente acabou de assistir. Mesmo o desenvolvimento dos personagens não serem tão bons assim ao longo do filme, eu gostei de alguns, principalmente daquele personagem Armando, eu achei ele um cara bem interessante ali. Quando ele aparece, eu acho que ele meio que rouba a cena ali do pessoal. Eu acho ele um personagem que você realmente presta atenção no que ele tá dizendo, um personagem interessante. Então é aquela coisa, tem referências, tem elementos que lembram os outros filmes, outras obras clássicas
que a gente gosta. Mas mesmo com toda essa salada de fruta de vários filmes e séries, o filme também tem as suas próprias qualidades ali, e não é algo que é realmente ruim, eles têm as próprias ideias ali que eles tentam desenvolver e funciona bem. Se eu fosse dar uma nota para esse filme, eu acho que eu daria um 6,5, porque esse filme ele é legal, ele tem os pontos baixos ali, como eu falei para vocês, no desenvolvimento dos personagens. Eu não curti muito e também não curti a ideia das explicações, que eles ficam tentando explicar cada coisa que acontece que a gente já entendeu. E esse é um filme que eu veria de novo, porque de repente eu posso ter uma opinião diferente, de repente eu posso até gostar mais desse filme, ou até mesmo odiar. E se eu fosse dizer pra vocês um filme que eu gosto bastante, é o filme do icônico Leatherface, que inclusive tem relação com o caso real do Ed Gein, tem até uma série dele que saiu na Netflix, eu até falei sobre isso, então dá uma olhada aqui.